Nesse vídeo de hoje vocês vão ver como a Marvel fez um dos vilões mais poderosos dela atualmente se tornar um dos vilões mais genéricos. A Tempestade derrotando Haddad e mostrando que ela é a personagem mais poderosa do universo Marvel nos quadrinhos. Teve Sentinela voltando à vida, entre aspas, o Gorr, carniceiro dos deuses, aparecendo, mudança de cosmologia, incoerências e muito mais. Se prepare para o fim da Guerra do Trovão, onde os deuses caem, a eternidade implora e a própria Tempestade Ororo-Moon ascende como devoradora de deuses. A Marvel desengrenou de vez, tirou o pé de tudo e não quis saber de mais nada. A edição 12 começa enquanto o gado é abatido, seu corpo sangra até a secura, a sua carcaça pendurada em ganchos de açougue. É preciso perceber que o matadouro não é o verdadeiro perigo. A verdadeira ameaça habita no matadouro e adora seus instrumentos de carnificina, esculpando carne e osso em obras-primas. Dr. Voodoo, o supremo Hongan, entrou no matadouro. Seu habitante o percebeu. O verdadeiro perigo não está no matadouro em si, mas no que ele habita. Uma força que venera a carnificina e transforma a carne e o osso em obras-primas macabras. O sapo, ele abre a boca, revelando então um braço humano emergindo até que o Dr. Voodoo, o Hongan supremo, aparece. Ele atravessa a superfície da água como se tivesse saído do próprio limiar entre mundos, e o que se apresenta como seu cajado e também traje ritualístico. Dr. Voodoo entrou no matadouro e a entidade que habita já percebeu a sua presença. Após atravessar o limiar do matadouro espiritual, Jericó Drum, Dr. Voodoo surge pronto para poder enfrentar uma ameaça maior. Porém, a sua chegada desperta a fúria de Gorr, o carniceiro dos deuses, que não está satisfeito. O momento se passa em Arkansas, noite e dia, para o extramundano do presente. Dr. Voodoo invoca sua magia, mas Gorr o confronta diretamente, reconhecendo ele como o atirador mago dos deuses. Ele afirma que Jericó busca ajudar a sua deusa da tempestade, a tempestade Ororo, né, claro, em sua luta contra Haddad. No entanto, Gorr sentencia friamente. A morte já chama por ela e também por ele. Sim, vocês estão percebendo que o Gorr estava morto na HQ da Fênix recentemente. Sentinela, que também estava morto já há algum tempo, mas que aparentemente virou uma espécie de zumbi, e a Fila, que é uma outra personagem também, todos os três como uma espécie de avatar, o arauto da morte. E começamos então com o fim da Guerra do Trovão. Ororo pronta para poder enfrentar o Inverno Negro diante dos olhos dela. Por eras, a Eternidade e o Oblivion travaram batalhas cósmicas, mas a vitória sempre pertenceu ao Oblivion. Enquanto isso, na cidade do Impossível, a base dos Vingadores na órbita da Terra, em diferentes pontos do planeta, os efeitos dessa guerra começaram a se manifestar. Em Atlanta, a humanidade observa assustada aos sinais do céu. No Santuário da Tempestade é revelado que os deuses da Tempestade nasceram da fúria e do desejo distorcido da eternidade de jamais ser dominado. Na fábrica Quartel-General dos X-Men, no Alasca, se vê que a aproximação do Haddad, o primeiro deus da tempestade, fez a própria Terra espelhar as forças primordiais que o moldaram. Já na casa do refúgio, lar dos X-Men, na Louisiana, a tensão cresce, mas há confiança em uma líder. A tempestade dá conta disso. Os céus, porém, rugem ensanguentados, trovejando com violência, prenunciamento à guerra que se aproxima. Fora da Terra, em um bolo de atmosfera sustentado por vontade divina, nas areias de Shara e na órbita terrestre, 30 minutos atrás, surge Haddad, que se apresenta como host da eternidade e afirma que ele não é um deus violento, embora ele mostre ao contrário. Ele recorda que suas mãos já realizaram milagres e em seguida parte a mandíbula da Ororo, destroçando ela, a tempestade, e dispara um golpe de energia devastador. A mensagem final é clara e ameaçadora do Haddad: hoje você morrerá por essas mãos. Haddad é uma força letal e implacável que começa a intervir diretamente contra seus inimigos. Haddad então, enquanto luta contra a Storm, afirma que seus desejos são muitos, mas não inclui matar sem motivo. Ele quer que suas ações sejam compreendidas. Ele denuncia as grandes entidades do universo que fazem discursos grandiosos, mas escondem seus próprios pecados, e revela que ninguém explicou por que ele busca o fim de tudo, nem porque ela e seu planeta devem morrer. A tempestade mesmo
reconhecendo as dores e a injustiça do Haddad possa ter sofrido, deixa claro que não permitirá que ele destrua o seu mundo ou o seu povo. E ela afirma que se ele tentar agir em sua vingança, mesmo um imortal encontrará uma morte rápida. Haddad ainda revela mais sobre o seu imenso poder e passado. Ele questiona a Tempestade, quase surpreso, perguntando se ela está chorando, e acusa ela de não ter despertado o seu verdadeiro potencial, nem de conhecer as antigas hosts que vieram antes dela. Ele se gaba de feitos colossais, já dominou entidades abstratas primordiais, drenou o poder do tribunal vivo e até usou essas forças para guerrear contra o próprio acima de todos, a mais alta das entidades do cosmos, comparando a Tempestade a outros inimigos. Ele despreza ela, chamando a Tempestade de incrivelmente fraca e declarando que, apesar de ter sido forjada em um deserto, será desfeita naquele momento. Entramos então na Casa das Ideias, um plano cósmico de pura criação, onde a eternidade conversa com a entidade superior, o próprio Criador, Deona Bovol. O Criador reflete que às vezes gostaria de ter feito seus filhos necessitarem de sustento como os humanos, para poder oferecer mais do que apenas atenção quando eles o visitam. Ele elogia a eternidade, dizendo que sempre foi o Criador Supremo, capaz de gerar seres que podem superar seu próprio poder e sabedoria, e que até chegaram até ali para dialogar com ele, deixando Toa orgulhoso. Eternidade então, por sua vez, reconhece esse louvor, mas revela a preocupação. Haddad chegou à Terra e, se encontrar o coração da eternidade dentro do planeta, poderá destruí-lo completamente. Ele questiona que tipo de criador teme tanto sua própria criação. No fim, o criador pergunta o que a eternidade realmente deseja. A eternidade implora ao Criador Supremo, o Toa, que intervenha para impedir Haddad de destruir não apenas a si mesmo e sua irmã Infinito, mas todo o universo. Ele se ajoelha e diz que veio barganhar pelo destino de tudo. E sim, você vê aí a eternidade de joelhos. O Criador, porém, o confronta com perguntas duras. O que ele tem a me oferecer em troca? Que sacrifício poderia compensar as suas ações passadas, incluindo a morte do Oblivion, o primeiro filho, a origem de tudo? Ele questiona por que a eternidade merecia qualquer compaixão. Eternidade lembra que também é seu filho, mas o Criador se descreve como uma força dupla. É a alegria do renascimento, o amor e a esperança, mas também é a ira, a justiça, retribuição e vingança, tanto a misericórdia que a eternidade busca enquanto julgamento que ele teme. A eternidade expõe ao Criador os acontecimentos que levaram ao caos atual. Ele lembra que, por incontáveis anos, Oblivion o protegeu dos invernos negros, movido apenas pelo dever, pois não possuía nada além disso, nem empatia, nem graça, mas quando saiu do caminho esperado e deixou a eternidade por conta própria, o Criador liberou Abraxas, a entidade bomba, entre aspas, para acabar com Oblivion antes do próximo julgamento. A eternidade acusa o Criador de desobediência e diz que, em retaliação, o Deus da Tempestade, aprisionado, foi solto, vindo para matá-lo. Desesperado, pergunta se também precisa morrer para o Criador haja, faça alguma coisa. E o Criador responde de forma cordial, afirmando ser o não criado, o Senhor do multiverso, aquele de quem tudo existe porque ele assim deseja. Ele questiona que crises poderiam surgir se liberasse a sua fúria, um inferno de criação, e admite que sua própria dor, seu filho, se foi e ele não consegue sequer lamentar. Nesse momento, a história ela se aprofunda ainda mais. O conflito fundamental, onde o caos e ordem, forças primordiais, haviam aprendido a reconhecer seus papéis e a coexistir em equilíbrio. Dentro do Criador, a vida e a morte também chegaram a um acordo. Porém, diferentemente dessas forças, o Criador e seu irmão Oblivion sempre buscaram apenas destruir um ao outro, incapazes de conciliação. Enquanto isso, o plano material surge Haddad, o primeiro deus da tempestade, chamado de Devorador Indiscriminado, que derrota seus inimigos e promete conceder os desejos de ambos os lados. Junto a ele aparece o Inverno Negro, proclamando seu devorador deste universo e exigindo ser conhecido como o fim. A ação volta e Haddad, o primeiro deus da tempestade, encara Bill-Rael Beta, agora sendo um Asgardiano, e
título de Thor, né? Já que o Thor atualmente perdeu os poderes e virou mortal e deixou de ser asgardiano. Bill-Rael Beta o desafia, proclamando que o tirano cairá diante do deus da serpente da tempestade. Enquanto Bill-Rael Beta surge montado em uma colossal serpente, atacando com força devastadora, mesmo após ter sua lança de trovão destruída pelas chamas, Haddad não se intimida, prometendo refazer os ossos do asgardiano e finalizando com um ataque mortal, um chute para nocautear o Bill-Rael Beta. É revelado a origem dos deuses da tempestade e a escala milenar dessa guerra. Há 3 bilhões de anos, Oblivion derrotou e matou a loucura eterna, a 13ª manifestação da eternidade. É um julgamento de combate para nunca mais perder para o Oblivion. Eternidade criou os deuses anciões como novos campeões, porém, essa criação não era o ápice dessa sua obra. Seu verdadeiro magnum opus foi Haddad, o primeiro deus da tempestade, de quem todos os demais deuses da tempestade descendem, tendo sua linhagem ligada a deusa anciã Gaia, todos exceto uma, Ororomun, a tempestade, que também possui sangue do deus ancião Ostur, tornando ela a única entre os deuses. E no presente, em meio da batalha, Haddad confronta Ororo, segurando ela e declarando que, antes de seu planeta ser destruído, seus inimigos haverão morrer, mostrando a sua ferocidade e a dimensão pessoal do conflito, congelando também não só o Bill-Rael Beta, mas a serpente divina. A verdadeira essência da Ororomun é finalmente revelada. Aqueles que não compreendiam seu poder a chamavam de a deusa da tempestade que recua, mas a história expõe a verdadeira realidade. Ela é Hadari Hayo, a senhora dos elementos, a devoradora de deuses, a ômega das ômegas, a tempestade indomável, uma força cósmica capaz de enfrentar divindades e até arriscar a própria vida para proteger o seu mundo natal. Haddad, o primeiro deus da tempestade, acreditava ser o ápice da criação, mas Ororo se mostra a exceção única, portadora de um poder ancestral que transcende a sua linhagem. Esse momento transforma a batalha em mais do que um confronto físico. É a prova de que a tempestade é de fato um ser além dos deuses, a chave para o destino de todo o multiverso. E voltamos para a eternidade em sua conversa com Toa, expandindo para um nível cósmico e também metaficcional. A eternidade, a própria personificação do universo, entra na casa das ideias, onde encontra seu criador e uma entidade que representa a força criativa suprema, um reflexo do próprio conceito de autores e artistas. O Toa, ele conversa com a eternidade, comparando a sua experiência de criar universos com a de um artista que teme e duvida da sua própria obra. Ele observa que o medo e o ódio que a eternidade sente por Haddad, o antigo deus da tempestade, refletem que, na verdade, aspectos que ele despreza em si mesmo. O Denoboval aconselha a eternidade a reconhecer e amar a sua criação, especialmente aquela que sangra e luta para preservar a vida, mesmo diante da crueldade. É revelado que, embora a eternidade jamais pudesse derrotar o esquecimento, o Oblivion, uma criação sua conseguiu o impossível. O Criador ama a eternidade, como um pai ama um filho. Ele o exorta a enxergar a sua própria beleza refletida na coragem e na perseverança de sua criação. Antes da eternidade conversar com a própria criação, ela que alcançou o impossível, ele deve primeiro aceitar esse amor e compreender o valor de tudo que foi gerado. A culminação da jornada da tempestade em um confronto de escala cósmica, onde ela não é apenas uma heroína, mas o elo entre entidades primordiais do multiverso. Enquanto aliados como Sulfito Prateado e Quasar lutam para libertar deuses da tempestade aprisionados, Aurora enfrenta não só a batalha física contra Haddad, mas também um embate emocional e espiritual. Um ser que se vê como o filho que partiu o coração do pai, reconhece a sua falta de honra e pede perdão a Aurora, admitindo que suas ações nunca consideraram a sua autonomia e também desejos. Ao mesmo tempo, a eternidade, a própria personificação do universo, se comunica com Aurora, transmitindo seus sentimentos e a necessidade de proteger um universo que já lhe foi cruel. A tempestade
reafirma que seu corpo e sua vontade pertencem somente a ela, deixando claro que nem mesmo uma entidade cósmica pode possuir ou controlar a sua essência. Com as palavras do Um acima de tudo ecoando, a Storm e a Eternidade fundem suas consciências, criando uma forma suprema conhecida como a Tempestade Eterna, que já tínhamos visto em outras edições. Nessa união, ambos trocam perdão, compreensão e graça, enquanto a Eternidade submete a sua própria vontade ao controle da Aurora, reconhecendo então a sua força e legitimidade. A batalha continua. Haddad começa a perder o seu domínio, mas um trato garante que as forças supremas, o infinito, ou a infinidade, a Never Queen, Rainha Nunca e a Força Fênix chegarão para reforçar a luta. Até lá, cabe à Eternidade manter a linha, agora como o guerreiro ou a guerreira mais mortal do universo, aclamando a Abraxas para lhe emprestar a sua força. Ou seja, aqui sela a ascensão definitiva da Aurora como um ser que transcende um humano e um divino, mantendo a sua autonomia e também identidade, mesmo enquanto incorpora a própria eternidade. Além disso, a Aurora também estando upada, além do poder dela, mais poder da eternidade e mais poder do Abraxas, usando todo esse poder para poder enfrentar Haddad. A Tempestade demonstra todo o domínio físico e cósmico que conquistou em sua jornada. A batalha contra Haddad não é apenas um confronto de força bruta. O que parece pura violência é na verdade a manipulação precisa de elementos universais. Aurora descreve como, ao enfrentar deuses da tempestade, utiliza técnicas que vão de artes marciais terranas, como então Muay Thai, Jibyo, Kenjutsu, Krav Maga, Tai Chi, Kung Gar, a estratégias de controle gravitacional que podem igualar a força de um aglomerado de buracos negros. Ela também acelera sua própria reação elétrica, atingindo velocidades e pressão comparáveis ao núcleo do Sol, assumindo então plenamente o título de Deus na tempestade da Terra. Aurora luta com ferocidade, mas sem perder a sua essência. E mesmo diante de um inimigo que tentou matar e destruir seu planeta, ela recusa a execução. Ela mostra a Haddad a memória compartilhada com a eternidade, a dor, as provocações e o poder que acima de tudo, permitiu que ela suportasse, deixando claro que sua vitória não é só física, mas é moral. Por fim, Aurora decide não matar, optando por aprisionar Haddad em uma dimensão de bolso, assim como foi feito com outros deuses do trovão que ameaçaram o seu mundo. Nesse momento, afirma a sua evolução. Ela é uma força cósmica indomável, mas que também mantém a compaixão e controle, provando ser mais do que uma deusa da tempestade. Ela é a guardiã consciente do seu próprio planeta e de sua criação. A tempestade reflete sobre a verdadeira natureza do universo. Embora esteja então sempre se expandindo e mudando, ela também é uma constante cruel, que faz de tudo para perpetuar a si mesmo, tratando as vidas mortais como meros pergaminhos em uma biblioteca infinita, divertindo os criadores com o sofrimento de seus habitantes. Enquanto Aurora confia em eternidade, a entidade cósmica teme que sua misericórdia futura possa ameaçar a ordem universal. Por isso, a eternidade trai a sua confiança, toma seu corpo, a força e mata Haddad a sangue frio, um ato que a Storm jamais permitiria. Tomada pela fúria justa, Aurora alcança cada fibra do seu ser e expulsa a eternidade de sua alma, rejeitando a manipulação do universo e afirmando a sua autonomia. Determinada, ela promete a si mesma nunca mais confiará cegamente no universo ou então em seus criadores, decidida a tomar o próprio destino em suas mãos e proteger a vida segundo a sua própria vontade. No Palácio Real, no Reino da Morte, uma entidade poderosa revela que permaneceu aprisionada por escolha, acreditando na justiça de seu julgamento e de seus carcereiros. Agora, porém, a situação mudou. Seu irmão Oblivion foi destruído por uma criação da eternidade, e nem o Tribunal Vivo e nem o acima de todos tomam qualquer providência, permanecendo distantes e indiferentes. Se sentindo traída e também indignada, a morte convoca o necromante, declarando que ele será sua lâmina de execução, seu avatar, para liderar uma cruzada contra todos os responsáveis pela perda
perda do seu irmão. Ela nomeia general da batalha para a guerra suprema que se aproxima, a chamada Guerra Acima de Tudo, que nome genérico, né? Um conflito que promete abalar até as forças cósmicas mais elevadas. Para o fim dessa história da Tempestade, foi uma história, um final legal, mas algo que me decepcionou bastante foi o Haddad, um vilão muito genérico, bem no estilo então a Força Enigma ou a entidade Enigma que apareceu na HQ dos X-Men. Eu tenho minhas críticas em vários pontos sobre essa HQ. Eu vou fazer um vídeo pontuando cada detalhe que eu sinceramente não gostei dessa história no contexto geral da cosmologia e também mitologia. Se vocês querem receber esse vídeo, já deixe garantida a sua inscrição aqui no canal. Em breve um vídeo detalhado sobre essa bagunça que está a Marvel nos quadrinhos.